E aí, vamos estudar a lição? Terça-feira chegou e hoje um assunto muito importante, um assunto bíblico que muita gente não gosta de pregar, às vezes quer deixar de lado, mas ele precisa ser avaliado, porque afinal de contas, como disse anteriormente, é bíblico, é relevante e precisa ser estudado. O tema da lição nos propõe esse estudo hoje. O juízo chegou. Isso mesmo, sobre o juízo de Deus. E diferente do sentimento que causa em alguns, o juízo de Deus não deve lhe causar medo, insegurança, mesmo porque nenhuma condenação há para aqueles que estão em Cristo Jesus. Lembra que o amor lança fora o medo. Quem muito ama, pouco medo tem. Tendo isso em vista, quando você confia no sacrifício de Jesus, nos méritos de Cristo e abraçou a graça estendida ao seu coração, ele imputou a justiça dele sobre você. Logo, não é mais você quem vive, Cristo vive em você. E este sacrifício substitutivo de Cristo na cruz do Calvário se evidencia na hora do juízo, absolvendo você de toda a culpa, de todo o pecado, pelos méritos dele, pelo sangue vertido na cruz do Calvário que pagou a tua conta, pagou a tua dívida. Portanto, a salvação está em Jesus e quem está em Cristo não enfrenta condenação por causa disso, porque ele pagou o preço pelos nossos pecados. Não precisa ter medo do juízo se você está em Cristo Jesus. O juízo é anunciado pela Bíblia. Você se lembra de Eclesiastes capítulo 12? De tudo que você tem ouvido, a suma é: teme a Deus e guarde seus mandamentos, porque esse é o dever de todo homem. Porque Deus há de trazer juízo a toda obra, até tudo que está encoberto, quer seja bom, quer seja mal. Eclesiastes 12, versos 13 e 14. Ei, o próprio Cristo falou sobre o juízo em Mateus 12, verso 36. Paulo falou sobre o juízo, basta dar uma olhadinha no que ele declarou em 1 Coríntios capítulo 4, verso 5. E João, no Apocalipse, foi claro, capítulo 14, verso 7. É chegada a hora do juízo, ou seja, ele vai julgar. Note que é um juízo que precisa acontecer antes do retorno de Jesus, porque quando ele vier, os mortos em Cristo ressuscitarão primeiro. Então já se saberá quem é morto em Cristo. Os ímpios serão destruídos pelo esplendor da sua vinda. Já se saberá quem são os ímpios. E nós, os vivos justos, seremos transformados e arrebatados. Já se saberá quem são os justos que estão vivos por ocasião da volta de Jesus. Você percebe? O juízo acontece antes, quando Jesus vem, é um processo de execução. Tendo isso em vista, note que Apocalipse 22, do verso 10 ao 12, nos explica que o juízo é dado a cada um segundo as suas obras. Note, ou seja, você é julgado segundo as suas obras. É claro a declaração em Apocalipse capítulo 22, do verso 10 ao verso 12. E você observa a parábola das 10 virgens em Mateus capítulo 25, do verso 1 ao 13. E percebe que houveram ali 2 grupos e elas fizeram escolhas diferentes em ambos os grupos. Você tem o grupo que escolhe estar preparada e o grupo que está despreparada. Ei, tendo isso em vista, você percebe que parte das 10 virgens não adentram as bodas por não estarem prontas. E a porta se fecha, a porta da oportunidade. A lição cita Mateus capítulo 25, verso 10, quando o texto declara: as que estavam preparadas entraram com ele para as bodas e fechou-se a porta. Ei, amigo, tem uma porta que em breve vai se fechar. É a porta da oportunidade que denominamos de porta da graça. Você precisa se preparar imediatamente, entregar o seu caminho ao Senhor, confiar nele, porque o mais ele fará. Ter a vida entregue a Jesus significa confiar no sacrifício dele para te salvar, viver em função dele. Este é o que te leva à condição
de estar pronto para o juízo, porque você está se apropriando dos méritos de Cristo. E aí, se cada um vai receber o galardão segundo as suas obras, então note, as obras de Cristo por nós vão imputar justiça sobre nós. E dessa forma, nos apropriamos das obras dele, nos apropriamos da justiça dele, que gratuitamente nos concedeu através do seu sacrifício na cruz do Calvário. E assim você estará pronto para o juízo. Não é o sentimento de medo que tem que tomar conta do nosso coração, mas se o juízo está acontecendo, bendito seja o nome do Senhor, porque nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus. Creia nisso, em nome do Senhor. Vamos orar? Pai querido, muito obrigado pelo sacrifício de Jesus e pela graça que está à nossa disposição. Em nome de Cristo te agradecemos e oramos. Amém.